O aborto voluntário significa que um ser vivo foi condenado à morte. O assunto está a ser discutido na Casa das Leis. A penalização do aborto sem exceções. Um debate que saiu das paredes do Parlamento e chegou às ruas do país, dividindo a opinião pública. Bem, eu acho essa lei um pouco agressiva à mulher, porque eu acho que a mulher devia ter o seu direito de escolher o que fazer com o seu corpo. No meu ponto de vista, eu acho que as mulheres deviam pensar muito bem antes de cometerem esse crime, porque estaríamos a cometer um crime não só contra uma pessoa humana, mas também contra Deus. Muitos são os casos de mulheres vítimas de aborto. Muitas delas recorrem aos hospitais depois de verem correr mal uma tentativa de impedir o nascimento de uma criança. Há situações mais graves em que a mulher chega ao hospital, recebe todo o atendimento possível e da melhor qualidade, mas acaba por perder a vida. Pedro de Almeida é médico ginecologista e trabalha no setor da saúde há mais de 30 anos. Para o especialista, a questão do aborto no país virou já um problema de saúde pública. Causa mortos e causa problemas de infertilidade em muitas mulheres e causa problemas de incapacidade crônica em termos de dor em muitas mulheres. Atualmente não se fala de outro assunto senão da criminalização do aborto. Trata-se de uma proposta de lei do novo Código Penal. Na proposta inicial, não existiam exceções, ou seja, todos os casos de aborto voluntário seriam condenáveis. Reações em torno do assunto são várias, tanto que condicionou a aprovação do novo Código Penal. Do físico ao virtual. Nas redes sociais, vários são os internautas que se manifestaram contra e a favor, entre os quais figuras públicas, como é o caso de Isabel dos Santos, que escreveu: Eu digo não à criminalização das mulheres. Como ela, outras mulheres públicas e anónimas exprimiram as suas opiniões de protesto. Protesto que, no dia 18 de março de 2017, saiu do virtual para o real. 9 horas da manhã, centro da cidade de Luanda. Centenas de mulheres e homens marcham contra a lei que criminaliza o aborto. Palavras de ordem, cartazes com descrições do contra, são erguidos na marcha que, certamente, entrou para a história. Entre os vários cartazes, este chama a nossa atenção. Veja só, ou melhor, eu leio para que você perceba. Criminalizar mata. Ana Paula Godinho, especialista em direito, é contra a lei que criminaliza o aborto. A advogada explica o seu posicionamento. Nós não concordamos, e isto por convicção própria, que o aborto seja considerado crime quando a mulher decida, por uma razão justificada, não ter o filho. Não quer dizer que nós concordemos com o aborto, não. Nós não concordamos é com a penalização do aborto, sobretudo nas circunstâncias concretas em que o nosso país vive. Metemos-nos a caminho do INEM Marista. Nossa intenção é saber da posição da Igreja em relação ao tema. Somos recebidos por católicos. Para nós, no valor vida não se toca, no valor vida não se mexe, o valor vida nem se discute. O processo de criminalização tem um caráter didático, pedagógico importante. Pode inibir, ajuda a corrigir e de algum modo desencoraja os atos que podem contrariar a vida. E não são só os católicos que defendem a criminalização do aborto. São os cristãos de modo geral.
Diante da posição da Igreja, recorremos ao depoimento de Paula Godinho. A advogada mostra-se convicta da posição da Igreja em relação ao assunto, mas é de uma opinião firme e irreversível. Em países em que a religião está mais implantada do que em Angola, por exemplo, na Itália, em Espanha, em Portugal, a lei admite essas exceções e até liberaliza o aborto. Em Portugal e em Espanha o aborto não é crime. Portanto, nesses países, apesar de serem países maioritariamente cristãos, o Estado conseguiu assumir, não é, a sua laicidade e conseguiu, portanto, resolver a questão de forma a proteger a saúde e a vida das mulheres, que é o que se pretende que se faça aqui em Angola. Bem, deve ou não ser aprovada a proposta de lei que criminaliza o aborto? A resposta divide a sociedade angolana. Enquanto o debate acontece, vamos fazer um pouco de estatística. Em média, 3.000 abortos prefazem o total de casos registados nas mais diversas unidades hospitalares do país. Esta é das principais maternidades do país, Lucrécia Paim. Em 2015, só nesta unidade hospitalar, 18 mulheres morreram. O gráfico subiu para mais 18 em 2016. Ou seja, 36 mulheres morreram por tentarem um aborto inseguro. Muito bem, agora vamos às considerações dos nossos especialistas. Dr. Batico, em que pé ficamos? Qual é a sua opinião? É a favor da penalização ou não? Mais uma vez, boa noite, COS, boa noite, Angola, e uma boa noite especial à senhora minha mãe, Linda João Batico, porque felizmente não me abortou e por força disso cá estou para tecer o devido comentário jurídico-legal que se impõe em sede do tema em apreço. Em concreto, o Código Penal tipifica logo no artigo 358 o tipo legal aborto e não obedece exceções. Isto que fique bem claro, porque dos vários números que existem no artigo 358 não há alguma exceção ao aborto, o que pressupõe que em Angola o aborto é crime de forma absoluta, não admite exceções, porque também nós temos uma nova Constituição que salvaguarda a bem-vida nos termos do artigo 30. O Estado angolano é um Estado que dá dignidade à pessoa humana. Logo no artigo 1º da Constituição estabelece claramente que o fundamento da República de Angola baseia-se também na dignidade da pessoa humana. E agora a questão que se coloca é, a partir de que momento é que a pessoa humana tem essa dignidade? Do nascimento completo com vida? Eu entendo que não. Tanto entendo que não. Eu entendo que a partir do momento é que essa dignidade... Certo coisa. Eu entendo que a partir do momento em que a mulher torna-se gestante, fique grávida, aí começa a dignidade da pessoa humana. No primeiro segundo da concepção. Exatamente, coisa. Exatamente. Começa logo a dignidade da pessoa humana. A razão pela qual até nós, isso é prática, quando nos apercebemos que a nossa companheira está concebida, preparamos o sítio e outros aspectos ligados à vinda do menor, ou do filho, neste caso. Portanto, não faz sentido algum e de forma alguma agora levantar-se ao salarido, porque em Angola o aborto foi e continua a ser sempre crime. Agora, a questão que se coloca é saber se, no fundo, o que haverá, com a aprovação do futuro Código Penal, é elementar, ou seja, no fundo, aumentar a moldura penal abstrata, também em concreto, porque aqui, atualmente a moldura penal abstrata varia de 2 a 8 anos. Nos termos do 358 do Código Penal. Aqui haverá uma agravação naquilo que é a punibilidade do aborto para as pessoas que tentarem cometer esse tipo de ato. Para? Exatamente, 3 a 10 anos. Então, 3 a 10 anos. Tanto varia nesta moldura penal abstrata. A prever de modo mais sério. Exatamente, exatamente.
elevar um bocadinho mais a moldura penal abstrata para desincentivar as pessoas a cometerem este tipo de práticas, de atos. Chegou à situação nevrálgica que eu vou remeter. Sim, porque é fundamental que o Estado angolano tome uma posição vincada em face desta prática que ceifa vidas de pessoas e dizer que a vida da pessoa humana tem toda a dignidade, está consagrada na nossa Constituição. Muito bem. Dr. Pedro de Castro Maria, aliás, é pertinente chamar a atenção. Nós tínhamos formulado um convite a uma organização que justamente defende esta questão da não penalização do aborto, mas infelizmente acabamos por não poder contar com essa convidada. Dr. Pedro de Castro Maria, eu pergunto-lhe o seguinte, como disse o Dr. Betico, a penalização do aborto deverá reduzir os abortos em Angola. Isto é verdade? Sente isso possível? Do ponto de vista sociológico, penso que não. Não? Não. É preciso dizer... Porquê que não? Que a lei não é a panaceia para todos os males. Não é a solução para todos os problemas. As sociedades nem sempre se regem por aquilo que as leis determinam. Não estou aqui a ser apologista também de um vazio do direito, da lei, da justiça, da ordem. Não, de maneira nenhuma. Então como é que se vai resolver esta querela? O que eu estou a querer dizer é que há muitas situações, há muitos fenómenos sociais que conformam comportamentos desviantes que, estando tipificados no ordenamento jurídico como sendo crimes, há alguns dos quais com penalizações bastante severas, bastante graves, mas essas ações continuam a ocorrer na sociedade. Querendo com isto dizer o quê? Querendo dizer que na questão do aborto, mesmo que a penalização venha a ser absoluta, o que poderá ocorrer é provavelmente pela reduzida capacidade de compreensão de alguns fenômenos complexos da sociedade moderna, por termos ainda algumas fragilidades do ponto de vista da educação de algumas das nossas jovens gerações, poderá, por exemplo, como efeito colateral, ocorrer o aumento de abortos clandestinos. E é preciso considerar que neste cenário de abortos clandestinos não serão só, eventualmente, as mulheres que quererão recorrer a essa prática que serão os grandes arautos para que isso cresça. Mas não esqueçamos os oportunistas, os comerciantes, aqueles que querem fazer dinheiro à custa, por vezes, do sacrifício da vida humana. Quem são eles? Eventualmente, pessoas que se vão fazer passar por enfermeiros, por médicos, sem estarem credenciadas para o efeito, ou aquelas que mesmo sendo... Movidas por dinheiro. Exato, pela apetência, pela ganância ao lucro fácil. E aquelas que mesmo sendo enfermeiros, médicos, não estando conformados com aquilo que ganham, com o seu trabalho justo, queiram por essa via também amealhar mais alguns trocados para saciar os seus apetites financeiros. Sinto que está a querer dizer que, a ser aprovada a norma nestes termos, em termos absolutos, penalização absoluta, estaremos perante uma norma arrogante relativamente às mulheres. Com certeza, porque... Mas agora pergunto-lhe, com certeza, acha que o problema do aborto é um problema das mulheres como se está a pretender defender na sociedade? Não é de maneira nenhuma um problema só das mulheres. É um problema das famílias. Por que são as mulheres a levantar este problema da sociedade angolana, é um problema da sociedade em geral, é um problema do Estado, é um problema da estabilidade na convivência social. É normal e é natural que sejam as mulheres, como que parece mais, eu sei que na marcha daquelas mulheres, cerca de 200, haviam também homens. E homens até que eu saiba de referência na sociedade. Que se solidarizaram com o movimento, vamos assim chamar, não sou muito simpático a este termo, feminista,
a favor da despenalização. Mas esse movimento assume-se como um movimento feminista do mesmo. aborto, sim, mas eu é que não simpatizo o termo feminista. Esse é um problema meu. Doutor, quer rebater, se não, quiser mas rebater. queria só dizer que não é um problema da mulher, mas quem fica grávida é mesmo a mulher. Esse é o problema. Mas não fica grávida sozinha. Exatamente. Certo. Logo, se não fica quer grávida sozinha... quer dizer que o homem entra na história, o pai e a mãe, no caso de adolescentes, de menores e mesmo de alguns adultos que ainda precisam de orientação, entram na história. O Estado tem responsabilidade na preservação da dignidade, da saúde, da integridade moral, física, social, enfim, psicológica dos seus cidadãos. A igreja, as organizações, falou aqui de uma organização, enfim. Esse é um problema muito sério e, como de resto... Logo, não pode ser visto como um problema das mulheres. Não é um problema das mulheres, mas não tenho dificuldade em perceber também, como sociólogo, por que as mulheres normalmente... E porque também temos que compreender que, de alguma forma, os homens e as mulheres têm as suas especificidades, têm as suas semelhanças e têm as suas diferenças. É natural que, num assunto desse, em que as mulheres, repito, são elas que ficam grávidas, são elas que geram filhos mais diretamente, é natural, é normal que muitas delas deem a cara nesse assunto como se o assunto fosse seu. Podemos compreender isso do ponto de vista sociológico por causa da implicação que isso tem para a vida, para a natureza da própria mulher. Mas, de maneira nenhuma, termos a visão reducionista de que esse problema seja um problema das mulheres. Meu Deus, valha-me Deus, isso é um problema muito sério para todos nós. Doutor Betico, queria rebater... Sim, coisa. Dizer mais uma vez que o bem-vida é o bem sagrado. E eu entendo que deve haver, sim, realmente um reforço naquilo que é a punibilidade do aborto. Porque, senão, estaríamos, de facto, a banalizar este ato. Portanto, a banalizar o bem-vida. E o bem-vida carece de uma proteção muito forte por parte do Estado. Eu entendo também a preocupação do Dr. Pedro Castro Maria, que é uma referência nestas lides, mas eu sou da opinião que a posição que o Estado quer agora adotar com a futura aprovação do Código Penal é a mais consentânea e segura, porque protege melhor este bem sagrado, que sem o qual ninguém existiria aqui na Terra. Portanto, é preciso salvaguardarmos o bem-vida sob pena de não existirmos. E mais, o nosso substrato cultural bantu é de procriar. E em momento algum eu conheço a figura do aborto no Bantu. O Bantu não conhece essa prática, essa praxis do aborto. O Bantu gosta de procriar, gosta de ter famílias largas. Esse é um exemplo paradigmático de quem veio de uma família largada e, portanto, estou cá e seguro a defender a proteção da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana, repito, não começa, e como se diz, e é esta a posição legal nos termos do Código Civil, que começa a partir do nascimento completo com vida. Pelo contrário, hoje também já há uma doutrina bastante evoluída que discorda de forma absoluta com o artigo 66 do Código Civil, que diz que a vida humana começa a partir do nascimento. Pelo contrário, hoje já há uma doutrina que defende de forma contrária. E até, para lhe dar um exemplo, mesmo nos termos do Código Civil, é possível eu doar, eu fazer uma doação a um nascituro. Aquela pessoa que ainda não nasceu, mas já está concebida. Tanto, então, se há esta proteção do ponto de vista... Que doação seria essa? A oferta de um bem. Sim, alguém que ainda não nasceu. Nos termos do artigo 952 do Código Civil, é possível eu, Domingos Betico, oferecer algo a um futuro filho do COSE, que ainda nem sequer veio ao mundo. Então, aqui há a dignidade da pessoa humana.